Tá gravando? Diretamente da Elis Studios em Goiânia, começa agora Berimbolo Musical. E aí galera, tá começando mais um episódio do Berimbolo Musical. Eu sou o André Alves. Eu sou o Lucas BV. Eu sou o MV Calil. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, Lucas Freitas. Ele é advogado, é o nosso amigo também e amante da música. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer aqui o convite dos nobres colegas. E formalidades à parte, apenas me introduzindo ao Berimbolo Musical, que realmente para mim hoje é uma honra estar presente nesse coletivo. Meu nome é Lucas Freitas Garcia e Almeida, sou advogado, atuante hoje prioritariamente na área do direito público. Hoje presto assessoria jurídica a 2 municípios do interior do estado de Goiás, porém grande amante da música. E hoje com esse convite, eu acatei o desafio de versar sobre uma temática muito importante, que é o direito autoral inerente à música eletrônica, que eu tenho para mim é uma pauta muito, muito relevante para todos nós aqui, que acima de tudo, antes de grandes profissionais, tenho certeza que somos grandes amantes da música, inclusive, especialmente da música eletrônica. Então, como o Lucas já adiantou o tema, o episódio 6 do Berimbolo, a música eletrônica flexibilizou os direitos autorais. E vai ser um questionamento que nós vamos destrinchar de forma leve aí. Mas começar com você mesmo, Lucas. O que você acha? Eu acho que esse questionamento ele envolve opiniões, né? Primeiramente, eu acho que é muito importante uma breve introdução sobre a questão dos direitos autorais no Brasil, né? Então, hoje a gente tem no nosso ordenamento jurídico uma legislação, uma lei federal, é a Lei 9.610 de 1998, que veio trazendo e veio regulamentando as questões inerentes aos direitos autorais em si, e em tese, de forma mais informal, dando a obras, dando a produções, sejam elas audiovisuais ou de qualquer outra natureza, a patrimônios imateriais, àquele que a criou, dando àquele que a criou um direito a dispor sobre a autorização, a dispor sobre a concessão, a dispor sobre questões de uso, reprodução e gravação daquela obra. Mas exatamente na questão da música, a gente tem que salientar aqui, dando um pouco já de pauta sobre o tema de hoje, que a lei ela não veio trazendo uma disposição específica sobre a música eletrônica em si. Ela dispõe sobre um âmbito geral. Então, dentro dessa legislação, a gente pode aplicar as filmagens, o cinema, pode se aplicar tanto a música, como diversas outras obras. A própria lei trata em obras. Então, o que acontece? Voltando para a música, a gente entende que o quê? Dentro das disposições que nessa lei são elencadas, existem questões inerentes específicas para a música. Sobre a música eletrônica, não há disposição específica sobre música eletrônica. Então, o que acontece? Eu não entendo que há, não falo nem com surgimento, mas não com o engrandecimento da música eletrônica, uma mudança na questão da aplicabilidade do direito autoral. O que existe, eu entendo, é o seguinte, é a aprimoração de como você aplica, a mudança da aplicação dessa norma com relação à música eletrônica. Então, podemos dizer que a música eletrônica fez dar um alerta ali sobre a forma como essa lei estava sendo aplicada, sobre novos olhares sobre essa lei. Porque, assim, até remetendo à questão da data da publicação, aprovação dessa legislação, a gente vê que ela é do ano de 1998. Então, assim... muita coisa mudou. Isso, muita coisa mudou, Inclusive, o foco hoje, a gente vê que a música eletrônica, que antes era um estilo coadjuvante, hoje tende a ser, se na minha opinião, se não o maior, um dos maiores estilos, tanto na questão de consumo quanto na questão de produção musical. Então é aquela questão, você tem que buscar, tendo em vista que você não tem uma norma específica para aquilo, a aplicabilidade para o seu fato. Por exemplo, eu quero dispor sobre questões inerentes à música eletrônica. Eu vou olhar a legislação, que hoje rege sobre o direito autoral, e ver o que eu posso aplicar dessa legislação especificamente para a música eletrônica, entendeu? Mas
por que a gente tá colocando a música eletrônica como esse pilar, como esse marco? O que mudou a partir da música eletrônica, dessa massificação da música eletrônica como um gênero musical? Por que tem essa diferenciação? Porque, como você acabou de mostrar pra gente, tem uma lei de 21 anos já. Isso. Mas o que trouxe essa mudança? Foram os remixes, foram os samples, foram, sei lá o que foi. Por Assim, que tem essa diferenciação? Eu quero até entrar nessa discussão junto com o Kalil. Aparentemente não teve nenhuma mudança decorrente da música eletrônica diretamente. Porém, ela conseguiu positivar muita coisa, colocar em pauta muita coisa sobre o direito autoral, em que aparentemente não tem nenhuma disposição específica, né? Então, assim, a música eletrônica veio... Óbvio que remixes já existiam e tudo mais, mas a música eletrônica veio e trouxe isso de uma forma em larga escala para muita gente. E aí, me parece que ela fez com que alguns processos fossem mais subjetivos, ou às vezes a lei está um pouco ultrapassada em relação a isso, porque a música eletrônica trouxe o remix para uma realidade em que todo mundo faz música em casa, e todo mundo pode usar de trechos de outra música e fazer o remix, o bootleg, inclusive uma diferenciação que a gente vai falar no episódio de hoje. Utilização de samples, né? Exato. Os samples já existiam há muito tempo, Sim. né? Só que a música eletrônica também popularizou isso. E aí eu queria saber como é o cenário hoje, no Brasil. O que acontece? Sim. A gente sabe que a música ela não deixa de ser um bem. Ela é um bem, só que é um bem material, concorda comigo? Não tem, né, materialidade, não há consistência na música. Então essa lei, o que ela veio? Eu falo assim, aplicando-se para a música, ela veio dar, né, em tese, uma materialidade, né, àquele bem que em tese ele era impalpável. Né, para você poder dispor, falar, eu sou o autor, então eu tenho os direitos, né, sobre aquele bem e eu posso conceder autorização de reprodução, de utilização desse bem a quem eu quiser. Né? Então, determinadas as delimitações dessa lei. Isso em toda obra cultural, isso, né? Isso. O que acontece? A música eletrônica, assim, em tese, ela é mais informal do que os demais estilos musicais. Por quê? Hoje em dia, né, desde o princípio, consegue-se produzir uma música eletrônica com menos instrumentos. Hoje se consegue se produzir com software, concorda? Então, sim, em tese, a informalidade, ela sempre, né, ela andou junto com a música eletrônica. E da mesma forma, é a questão, se eu venho de um estilo que começou totalmente informal, né, e hoje ele se engrandeceu, hoje, né, não se faz uma produção musical sem se utilizar um software, sem se utilizar, né, recursos que anteriormente eram, né, marginalizados, colocados como... antigamente o que era música? Tinha que ter instrumentalização, tinha que ter, né, o vocal, tinha que ter uma produção de estúdio. Hoje em dia, o que se faz? Tudo dá para se fazer num computador, inclusive sons de guitarra, sons de diversos instrumentos. Então, eu acho que a mudança dentro da música eletrônica ela começa não só na questão do direito autoral, acho que ela começa em tudo. Ela aplica-se em tudo. Ela trouxe uma mudança tanto na forma de se produzir como na forma de se reproduzir as músicas. Então, o que acontece? A gente vem de uma legislação, então, já antiga, né? Em tese, né? Uma legislação com mais de 2 décadas. Então, como que você vai fazer se você não tem uma regulamentação específica para esse tipo de música, que hoje é tão comum e tão grande? Como você vai fazer? Você vai tentar aplicar, né, mesmo que de forma, por analogia, essa norma a, né, esse cenário atual. Concordam comigo? Sim. Então, essa questão é o seguinte, eu vou tentar aplicar o que dispõe sobre direito autoral, né, de forma genérica, que a minha lei é genérica, a nossa lei é genérica, para uma situação específica. Né, que tem um caráter também próprio, que é a questão que vem de um viés mais informal, que é a música eletrônica. Então, o que eu acho que é o seguinte, essa questão ela gira em torno de se houve ou não a mudança, né, do ordenamento jurídico, a mudança do Instituto do Direito Autoral por decorrência da música eletrônica. Eu acho que não houve mudança na lei, mas houve mudança de interpretação e aplicação ao caso concreto da legislação. Entendeu? Por decorrência disso, porque antigamente era de uma forma e, como a gente sabe, as coisas foram evoluindo e hoje em dia tem-se uma vivência diferente. Tem igual, como eu havia dito, a produção é diferente, a reprodução é diferente. Então a norma, se ela não acompanha, se ela não é atualizada, tem que se buscar a melhor aplicação do direito. Como? Eu vou tentar aplicar aquela norma que existe, que ela está em vigência, à minha situação atual. Entendeu? Cara, isso é um processo também, porque é interessante o que você falou da música informal. O que antes era talvez marginalizado, hoje é um pré-requisito. Você tem que colocar elementos eletrônicos nas músicas que estão lá em cima, ou modificar a forma como remix, né? Pegar trechos, usar algum tipo de referência. E hoje o respeito já foi democratizado e está sendo visto por isso.
Claro que certeza. por conta de visualizações, o streaming também chegou pra mudar tudo isso. E além disso, não só o processo de produção. Remixes hoje em dia fazem mais sucesso que as músicas originais. Tem músicas que estouram por causa dos remixes, né? A gente tem exemplos claros aqui que a gente estava falando até em off, da Sweet Disposition, que era uma música que ficou mais conhecida pelo remix que o Axwell fez, que era um dos integrantes do Swedish House Mafia, do que por ela propriamente. E aí depois ela estourou por tabela e tudo mais. Então assim, hoje a gente tem inúmeros casos da música com um remix fazendo mais sucesso. E aí entra a pauta também do remix ser oficial ou não. E, bom, essa discussão aí vai além, porque hoje pessoas pagam para serem remixadas, lançarem e tentarem buscar um público novo, né? Muitas vezes até um remix ele vem a trazer, né, um engrandecimento da própria música ou vir a fazer até um sucesso maior do que a própria versão original, que é o que acontece. Então, pensamos, né? O remix ele já é algo informal dentro da informalidade que era a música eletrônica, né? Então pensamos, o remix ele vem do quê? Assim, a gente pega de uma forma geral. Ele basicamente, né, que a gente vê a maior número de produções, né, de remix, de alterações, de reproduções novas, roupagens da música, vem de pessoas, né, que estão ali numa produção caseira, detêm ali um conhecimento, mesmo que ínfimo, de um software, né, como por exemplo o Ableton. A pessoa então assim, eu escutei uma música, eu acho que essa música cairia bem com esse instrumento, então eu posso acrescentar, então aquela questão, a informalidade do remix. Então a gente vê que o remix, né, desde a década de 90 vem crescendo, surgindo em várias plataformas também. Então é aquela questão, se eu estou oportunizando e dentro dessas várias tentativas, dessas várias versões que a gente vê uma música só, ela tá, né, ela pode ser, ela vem com vários remixes, você acha uma música, né, que ganha uma proporção, né, por exemplo, a Sweet Disposition. Se você pesquisar ela no SoundCloud, no YouTube, no Spotify, você vai ver, desde que, né, autorizadas, claro, várias reinterpretações daquele mesmo, né, daquela mesma obra original. Então, como que a gente vai dispor disso? Porque o que acontece? O direito autoral, ele confere à pessoa, ao autor, o direito de autorizar ou não, a faculdade de autorizar ou não, né, a reprodução, como eu disse, a reprodução, a gravação, a alteração daquela obra inicial. Então, como que eu vou fazer isso? Se hoje o maior estilo que mais musical, né, que engrandeceu tanto, né, na questão de reprodução quanto na questão, né, de operacional, que foi a música eletrônica, como que eu vou fazer para poder regulamentar se porventura eu fiz uma música, né, eu fiz uma obra, registrei ela totalmente registrada, Kalil veio e fez um remix, o remix dele veio, sei lá, estourou, né, ele teve um número maior de views, ou ele engrandeceu... Não vai ser a primeira vez que isso aconteceu. Ou ele engrandeceu, ou ele depreciou a minha música. Então eu preciso, assim, ter, né, respaldo àquela pessoa, aquele primeiro produtor, aquele primeiro, né, produtor musical que fez a primeira obra. Então, como que eu vou encaixar nisso a legislação que a gente tem hoje? Mudando a forma de se aplicar. Então, é uma questão... a questão do direito autoral, a questão do remix, é uma questão que ela é muito vaga. Você carece hoje, né, de um posicionamento, né, expresso, específico para aquilo. Então, o que você tem que fazer? Aplicar o que você tem, que é a legislação que a gente tem, aos fatos concretos. Então, eu fiz uma obra original, Kalil fez um remix, eu não gostei. Então, eu tenho o direito, ela está devidamente registrada, né, se eu já fiz todo o trâmite necessário, de questioná-lo, né, de ceder a ele ou não essa autorização. Então, é aquela questão, que são princípios que vêm lá da generalização dessa lei, desde o princípio que eram aplicados a formas, a estilos musicais anteriores, você vai poder aplicar à música eletrônica. Claro que com uma certa diferença. O remix, hoje em dia, ele é diferente por quê? Porque... é igual o Lucas falou, o BV falou. Eu utilizo na mesma música vários fragmentos de outras. Então, como que eu vou fazer para poder, né, me orientar nisso? Eu teria que pedir autorização para todos? Em tese. E até onde é, né? Até Plágio, onde não é. Então, em tese, utilizando uma interpretação bem rigorosa da legislação e também do Instituto de Direito Autoral, em tese eu pensaria o seguinte: então eu teria que pedir autorização para esse fulano que fez o sample, aquele que fez o beat, esse que fez a guitarra. Então pensam comigo que tornaria o processo muito burocrático, ainda mais quando vem, como eu havia dito, o remix muitas vezes vem de pessoas que não têm, né, elas vêm do anonimato, vem de pessoas que estão dentro, por exemplo, do próprio quarto, né, com ali o software instalado no computador e fazem a produção. Então como
como que eu vou flexibilizar essa questão? Aí surgem, né, hoje, interpretações no seguinte sentido. Inclusive, a própria lei traz um pouco disso, que é você poder utilizar dentro de uma readaptação, de uma releitura da obra, que no caso seria um remix, né, numa alteração, pequenos fragmentos de Mas uma o que obra são original. pequenos? Isso é uma subjetividade. Aí que eu ia falar. A nossa lei, ela não delimita, ela não conceitua o que é pequeno fragmento. Ela não conceitua até onde eu posso ir para que eu não incorra, né, em uma prática indevida. Então, o que acontece? É uma questão subjetiva. Um grande exemplo é citando, eu tenho uma música de 3 minutos, uma obra minha. Aí você pega, faz uma retirada ali de fragmentos da minha música, sei lá, de 1 minuto. É uma porcentagem, né, considerável da minha obra, concorda comigo? É demais. Então, assim, ao passo em que eu tenho uma música de 3 minutos, e você vai lá, pega só apenas o refrão do meu vocal, em cima daquele refrão você dispõe um novo beat, faz todo um novo arranjo e fica de uma forma diferente. Então é uma questão subjetiva e eu acredito que vai, e é o que eu vejo em artigos científicos sobre essa questão, né, de juristas também, porque é uma questão que não é trabalhada, que a gente não consegue achar esteio, nem em julgados, nem em jurisprudência. Vejo que a interpretação no seguinte sentido: é uma questão subjetiva, tem que ser usado bom senso. Então é aquela questão, vai muito de quem tem o direito, né, de analisar. Quem que tem o direito de analisar se a pessoa está ofendendo ou não o meu direito autoral? Aquele que registrou, o autor, concorda comigo? Sim. Então vai muito daquela pessoa. Falar, se eu me sentir ofendido, se esse remix a pessoa utilizou fragmento da minha música para obter vantagem, até melhor do que na minha versão original, ou com a readaptação ele trouxe, né, ele foi depreciar a minha obra, eu posso, né, diante ao meu direito, que em tese, né, desculpe a colocação, como propriedade daquele bem, né, que é a música, que é a obra, requisitar, resguardar meus direitos, né, e buscar meus direitos em desfavor daquela pessoa, entendeu? Sim. Do ofensor. Sim, é demais. E tem uma situação que eu até queria trazer pra você, assim, não sei se você chegou a escutar, em questão de, tipo assim, em música, recentemente, agora mesmo, nesses últimos 2 meses, assim, apareceram situações que envolveram Ed Sheeran, que envolveram Katy Perry, e eu, tipo assim, me peguei assistindo muitos vídeos de músicos no YouTube, comparando as músicas que eram chamadas de plágio, que estavam na justiça. E o fim das contas mesmo chegou nessa questão que você falou, assim, do bom senso. Porque como que uma pessoa vai querer registrar, sei lá, um acorde, uma melodia? É uma sequência de acordes, Sim. de 4 acordes, que é o básico da música Não tem ocidental. como. Tipo assim, não tem como fugir, sabe? É fechado, é matemático. Não, tem um tanto de acordes, um tanto de coisas que dá pra fazer ali e não tem como fugir daquilo. Não tem como. E aí chega num ponto de onde juristas acabam... Eu tô falando situação nos Estados Unidos, não sei como Claro, seria claro. aqui no Brasil, mas que alguns juízes colocam, não, nesse caso aqui é parecido demais, mas são os mesmos 3 acordes, enquanto num caso do Ed Sheeran ou da Katy Perry já é diferente. É a mesma coisa... é julgada com uma maneira diferente. Eu sei que Aí a você legislação concorda é diferente. comigo, então é uma interpretação totalmente subjetiva, concorda comigo? Sim, mas isso... Se você não tem uma legislação, se você não tem um aparato que dispõe expressamente do que é plágio, do que é uso indevido da obra, né, original, você tem que aplicar o quê? A subjetividade. Então é uma questão que é muito particular. Tanto de quem analisa, no caso de uma demanda, quanto de quem, no caso, por exemplo, é o proprietário, é o detentor do direito, entendeu? Então, se para mim, o remix que foi feito não me ofendeu, ok. Se eu, para outra pessoa, para B, que também teve uma obra remixada, se ofendeu, ele está todo o direito dele de questionar, entendeu? De propor uma demanda em desfavor da pessoa, né? de resguardar os direitos dele, enquanto ofendido. Então, eu acho que a questão da subjetividade na ofensa, que nesse caso é ofensa, querendo ou não, é ofender, né? Tanto... Se o autor se sentiu ofendido, Sim, né? Tá vendo? claro. Então, assim, é uma questão que envolve minha interpretação, né? De quem está na condição de autor, né? E com aquela obra registrada. Existe uma linha muito tênue aí entre o uso da inspiração ou da referência e o plágio em si. A gente tem também, por exemplo, músicas como do The Prodigy, Smack My Bitch Up. Ela foi feita inteiramente em cima de samples e samples de músicas que são irreconhecíveis
E se tornou uma coisa completamente nova. Os autores, eu tenho certeza que eles não sabiam que as músicas estavam sendo usadas ali. Então ali já caracteriza uma coisa extremamente nova. Ele usou, não sei, um sample ali, ó, de uma bateria, de um loop de bateria, de um quarto ali de bateria, para fazer a dele, acelerou o tempo, mudou o tom. Então, assim, a música já se torna uma coisa própria. E aí a gente já tem o caso do Ed Sheeran, que a sequência de notas, a melodia da voz, ou então do próprio Coldplay, que o... Viva la O Vida, Joseph né? Triani, né? Exatamente, o Joseph Triani Viva la Vida com If ganhou, I Could né? Fly. Ele ganhou, né? E se eu não me engano, é uma das obras, é uma das músicas de maior expressão da banda, né? Sim, Imagina sim. a vantagem econômica financeira que não foi obtida por meio disso. Tá né? vendo? A subjetividade, no caso, Sim, puxou claro. o Joseph Triani pra falar, pô, peraí, né? E a melodia vocal era exatamente igual a um trecho da guitarra dele. Então, Será assim, que se... Vou colocar as duas na playlist, Será que hein? se essa música, a Viva la Vida, não tivesse chegado ao patamar que chegou, será que o autor teria, né? Talvez ele nem a conheceria. Então essa é a questão. Por isso que a gente vive nesse mundo onde temos dezenas de milhares de remixes de pessoas anônimas que às vezes não chegam nem ao conhecimento do autor que existem, né? Então, assim, é uma questão muito difícil de se apreciar. Então, ela vai muito do que eu falando. Se chegou até mim, eu não me ofendi, eu tenho o direito, né, de poder questionar essa questão. eu acho que o problema maior é quando monetiza. Quando o uso da obra começa a ser monetizado em larga escala, ou média escala. Envolve dinheiro. Exatamente. Se você coloca essa música, se você coloca um remix indevido como obra própria no Spotify, obviamente isso vai te dar problema. Inclusive a gente tem algoritmos hoje nessas plataformas que já identificam e já barram a música de cara. Então assim, pode não dar problema até porque sua música não vai nem entrar pro ar. Mas você entra em plataformas... Só fazendo um adendo, eu acredito que ela é vedada desde que não haja autorização. Então se você consegue autorização, né, com ela provavelmente consegue retornar ao ar. Exato, mas eu tô falando no caso de você... produtor caseiro, quer fazer um remix. Cara, coloca no SoundCloud ali, beleza, não monetiza, tá tudo bem. Eu acho que não vai ter problema algum, vai ser uma releitura, no máximo vou pedir pra você tirar. Você não tá monetizando em cima, acho que não existe um problema em cima disso. A partir do momento que você já joga numa plataforma, assumindo a autoria completa da obra, ou nem que seja uma coautoria não autorizada, isso pode ser um problema, porque você está ganhando dinheiro em cima daquela obra que é de outra pessoa. E aí a parte pequena, a parte grande fica muito relativa mesmo. Um refrão é muito pequeno para uma música, mas o refrão é a parte mais importante de uma música. Então assim, se a gente for mensurar, às vezes o refrão é muito pouco perto da quantidade de minutos da música, mas ele é o mais marcante. Claro. É demais. Não, assim, só para ter essa questão, dar um desfecho, a própria lei, essa lei, muito embora seja uma lei antiga, né, em tese, né, defasada, carente de uma atualização, ela já previa, né, a proteção a obras, né, que são, em tese, derivadas. Ela chama de adaptações. Ela fala que adaptações, traduções ou transformações de uma obra original, que é apresentada como uma criação intelectual nova, ela desde que não é autorizada, claro, ela detém a mesma proteção de uma obra original, entendeu? Então, se eu fizer uma readaptação e tiver o aval daquele que fez a leitura original da obra, eu vou poder, né, obter recurso financeiro, né, poder monetizar, como o Lucas disse, nesse sentido, entendeu? Então tudo depende do princípio da autorização. É demais. E trazendo uma questão que é interessante pra isso, teve o caso do Drake, né, que rolou com a mixtape dele, a So Far Gone, que foi o que estourou ele pra gringa antes dele lançar o CD dele, onde ele utilizou beats de vários artistas e tal, mas só que teve um que ele usou que era do Kanye West. E, tipo assim, teve um problema entre o Kanye e o Drake. E um dos beats da mixtape era do Kanye. E o Drake queria colocar no Spotify, porque seria o aniversário de 10 anos da mixtape, que revelou ele pra todo mundo. E o Kanye falou, véi, não vou liberar. E não liberou, e postou isso no Twitter, rolou todo um estresse e tal. Até que o Drake conseguiu liberar isso. Não é confirmado, mas rolou o rumor de, tipo assim, o Drake ter que pagar, tipo, uns 10 milhões só pro Kanye liberar essa música. Saca que não era nem das importantes do CD, era só porque bloqueava o CD inteiro. Dá pra ver que até com os caras que são gigantescos isso acontece, né? Não, mas principalmente com eles, né? A partir do momento que começa a envolver dinheiro, que envolve problema no direito autoral. More money, more problems. Lógico, se ninguém tá ganhando dinheiro, ninguém vai se importar, cara. E Calil, só fazendo uma pergunta, porque nessa questão eu desconheço. Às vezes, eu não sei, me corrija se eu estiver errado.
o retorno que o Drake teve com essa mixtape em específico, com essa faixa que tem essa parcela, né, que advém de obra do Kanye, às vezes ele obteve até uma vantagem melhor do que o Kanye quando lançou a obra original, ou não? Sim, porque era um beat de uma música do Kanye que não é, tipo, tão estourada. E o Drake falou que não ia lançar mixtape sem essa música, porque ele falou, vai, não faz sentido. E as músicas grandes da mixtape até apareceram no primeiro CD dele, do So Far Gone. Aí, tipo assim, é lógico que teve toda a jogada, ele só pagou porque ele saberia que ele ia receber de volta, tudo. É isso mesmo, né? É dinheiro, né? É aquela Money questão, talks. 10 milhões, né? Que 10 milhões, imagino que ele não teve de retorno com a música. Agora sim, é um problema, tipo, às vezes o Drake fez uma propaganda fodida pro Kanye West ali com a música que nem fez sucesso. Então, assim, às vezes o Kanye conseguiu monetizar mais do que se ele não tivesse deixado autorizado em uma primeira instância ali o Drake a utilizar. Mas ele é o autor, e se ele teve problema com alguém, ele tem todo o direito de barrar uma obra dele. Não, é demais. E o que é mais interessante também é porque essa música antes era monetizada. Eles eram de boa, o Kanye e Tá o Drake. vendo? A questão foi que eles tretaram depois. É o famoso, pô, eu tô brigado com o cara e ainda vai pegar do meu trabalho? Não vai não. É, tipo assim, sacanagem. É minha, pô. enquanto eu ganhei dinheiro com você, beleza. Agora que eu já tô rico, você também, a gente não é amigo mais, não precisa. Pois é, saíram brigados, mas tá todo mundo acertado. 10 milhões resolve a situação. Eu não sei se 10 milhões resolveria. Só 10 milhões? Que isso aqui? Eu achei pouco. É, pro caso deles ali, acho que é pouco mesmo. Ah, que é isso aí, ó? Depois os dois saíram e foram tomar uma cerveja. Tomar Skol ali, ó. Foi tomar uma escola litrão. No Canadá. Lá no Tio Patias. Aí o Drake falou, pô, Kanye, você paga, você me tirou 10 milhões, pô, a realidade é sua. Champanhe, papi, pedindo pra pagar a conta. Paga só se for dobradinha. Né? Não, champanhe, papo e bebendo Skol. É isso, né? A vida é uma só. Não, mas nessa questão aí, velho. Nessa questão, essa situação de remix e tal, das mixtapes. Porque a gente poderia falar de um monte de casos, assim, principalmente de artista de rap. Até aqui no Brasil mesmo, a questão, o D2 não teve que tirar a procura da batida perfeita do Spotify por questão de direito autoral, tinha muito sample, blá blá blá. Mas é interessante que eu acho que começou na música eletrônica mesmo. Uma situação que é diferente. Artistas lançavam músicas, álbuns no geral, assim, hoje em dia é menos comum, né? Cada vez menos álbuns estão saindo. Mas álbuns de remix de uma música só. Por exemplo, o Deadmau5 fez isso já com várias músicas dele. Eram vários outros, né? Remixers, né? Eram várias outras pessoas que ele autorizava pra fazer o remix também. É demais. E pra você remixar Deadmau5, você tem que mandar um pouquinho bem só, E né? cada um com a sua leitura, né? Cada um com a sua leitura ali da música. Hoje em dia não existe, o Flume fez isso também, ele lança músicas que são remixes dele. Não, remixar Flume também deve ser super fácil. Tranquilo. É, tranquilão. O interessante desse negócio aí é porque ele tá mostrando um lado... Fala, ó, isso aqui é uma versão de mim. Porque alguém Sim. pegou todos os meus sons, tipo um EP com remixes de alguém. Falou, o cara tá me mostrando querendo aqui, ou não, isso outro é, lado. por um lado, até benéfico. A gente até sabe de pessoas de músicas que foram até alavancadas a versão original com um remix posterior. Concorda comigo? Sim, nesse caso ele usou muito bem isso, né? Salvação, né? Foi meio que isso. Ah, não, até que sem ser de música eletrônica mesmo, né? A Despacito estourou muito mais com o remix do Bieber, né, velho? Sim, o remix que o Billy Ray Cyrus fez com o Lil Nas X também Isso. fez com que a música tivesse uma vida a mais ali, né? Não, e quebrou todos os recordes, né, inclusive, mas... A própria Lana Del Rey, né, teve o remix que o Cedric Gervais fez e que fez mais sucesso que a própria música, não sei se mais, mas assim, bem equiparável, ajudou na carreira dela. E ao mesmo tempo ela deu uma declaração na época num show que não gostava dos remix, que era uma porcaria, que ela ia tocar o negócio original, porque no show o pessoal tava pedindo pelo remix. Que ingratidão dela, né? Ingrata, Renata é ingrata, Lana é ingrata, cara. Mas no meu ponto de vista, ela tem todo o direito de gostar ou não gostar da versão que fizeram. Eu acho que o grande exemplo, ó, a gente tava esquecendo, a You Somebody do Kings of Leon. É, demais. É uma questão que foi... Eu acho que a banda não era conhecida até... Assim, claro... Ah, era demais. Não, eu falo assim, guardadas as devidas proporções, mas
pro público brasileiro em si, né, foi apresentado primeiro com um remix daquela música. Infelizmente. Infelizmente. Depois passou-se a apreciar o conteúdo da banda. E eu acho que por intermédio desse remix. Eu não sei se é a opinião de vocês. Eu entendo assim. De qualquer forma, o remix ou a releitura, ela vai acessar um outro público, vai alavancar, assim. Eu não veria problema nenhum nisso. O que ocorre, que eu acho que é indevido, é quando o negócio é um plágio mesmo ali, quando pegam melodias idênticas, quando pegam a música e colocam um nome como autor único ali, exclusivo da música. Isso eu acho um problema. Agora, remixes, pelo menos do meu ponto de vista como produtor, eu conheço artistas que me pedem pra eu achar gente que remixe as músicas deles, porque querem atingir outro público, quer ir pra um lado mais denso, às vezes a música é mais parada e tal. E isso é natural. Hoje tá mudando um pouco isso, porém, hoje em dia, ainda tem gente que não aceita o remix e acha que é uma forma de estar sendo explorado, o que na verdade não é, né? Te faz ser mais conhecido. Não, plágio é plágio, né, mano? Sim. Mas, tipo assim, não tem como falar, não tem como defender plágio. Não tem como defender plágio, né, velho? Plágio é plágio, poucas ideias. Mas essa questão de remix, vocês têm algum remix de algum artista que vocês gostam, mas que vocês preferem esse remix de uma outra pessoa? Alguma música, tipo assim... Sei lá, eu sei que o Lucas gosta muito do... O Lucas, advogado convidado. Tipo assim, eu sei que ele gosta muito do Deadmau5, mas tem algum som de um outro cara, outra pessoa que remixou do Deadmau5, qual que é outro artista? Só dando um exemplo. Que você gosta mais, alguma coisa assim? Assim, do Deadmau5 em si, Calil, eu não consigo, assim, me recordar de algum remix que eu goste mais de uma versão original, né? Mas eu sou suspeito pra falar, né? A questão que envolve também, né, ser fã do trabalho. Você é muito fã dele, isso, né? Então, acaba que por muito preciosismo você acaba, né, não dando tanto valor no remix e valorizando mais a obra original, mas muito mais pela figura do seu ídolo do que em si pelo trabalho, pela qualidade da música. Mas, por exemplo, ele tem Ghost and Stuff, que originalmente era instrumental. E aí existe um remix vocal, que é com Rob Swire, e colocou um vocal na música. Você gostou? Você prefere ela sem vocal? Como é que é? Assim, a primeira vez que eu escutei Ghost and Stuff, eu escutei com o vocal. Depois, né, escutei ela original e é aquela questão. Eu acho que também isso influencia, mas hoje escuto mais a original sem vocal. Entendi. Não, no meu caso, em relação a remix contra original, eu prefiro I Wish com remix do Skaze do que do Infected. Perfeito. Bem Resposta colocado, correta. Bem colocado. Então, pensando agora, não vem nenhuma na minha cabeça, não. Mas assim, eu acho que é muito da vibe. Se você gosta de um artista, e aí você tá lá no rolê que você talvez saiba que não vai tocar ele, aí vem ele remixado, é melhor do que um outro som. Então vai muito do momento ali, apesar de não lembrar agora nenhum. Pegou o caminhão, agora veio pro meu lado, né, cara? Demorou, mas eu consegui tacar o caminhão pro seu rumo, né, pô? No meu caso, eu ia falar I Wish também, o Lucas roubou. Mas a vida é uma só, né? Isso é um plágio ou é um remix, Lucas? O que você fez com a ideia dele? A releitura da opinião. Mas eu vou trazer outra também, assim, que eu não escuto tanto, mas eu lembro que quando a primeira vez que eu escutei é o remix do Laid Back Luke de One, do Swedish House Mafia. Boa. Que é insano, tipo assim, você não consegue ficar escutando o tempo inteiro, porque ele é bem diferente. Mas o Lucas até que me mostrou. Foi. E tipo assim, insano, muito doido que ele conseguiu fazer com a música já muito doida, que é o One do Swedish House Mafia, pra quem não escutou vai escutar agora. Mas, velho, o remix também é muito brabo, recomendo também o remix, vai estar na playlist. Escutem a nossa playlist, que a gente tá fazendo sempre com muito carinho, todo episódio tem playlist. Se vocês voltarem pra trás, todo episódio, na descrição do episódio, vai ter as playlists com todas as músicas que a gente citou no episódio. E hoje não vai ser diferente, vai ter muito eletrônico. Essas playlists a gente tá elaborando de forma cronológica com a citação no episódio, né? Mas como os temas são gerais, você pode colocar ali no aleatório que vai sair alguma coisa bem legal ali, pelo menos relacionada ao tema. Se te interessa, você vai gostar da playlist. E a questão do streaming? Porque, querendo ou não, expandiu. Claro que a gente tá falando de um meio a mais ali, né? Mas, com certeza, o streaming deu uma modificada em todo esse cenário, né? De direito autoral e tal. É uma outra forma de ser visto. Talvez mais vitrine. O Spotify não paga tão bem, né? Se a gente for olhar a ECAD, mas... Foi uma vitrine diferente, né? Começou a mudar alguma coisa aí, né? O streaming, ele vem antes de Spotify, né? Esse streaming pago, ele é um modelo mais novo, que é o que a gente consome hoje, muita gente consome.
O nosso podcast prioritariamente é ouvido no Spotify, por exemplo, mas o streaming ele vem antes, ele vem lá no SoundCloud, que aí abriu barreiras. Aí foi bem aberto, Isso, Diversos todo mundo. artistas, inclusive, surgiram, né, de produções amadoras, né, independentes no SoundCloud. Foram descobertos e tudo mais. E tem hoje, eu posso falar de uma área que foi quando eu comecei a produzir, eu tava muito no trap eletrônico mesmo, e tinha muito artista de trap no SoundCloud que você só achava o som dele ali. Hoje esses caras são gigantescos, eu posso citar o Troy Boy aqui, que tá nos maiores festivais do mundo hoje. E lembro, assim, tanto que era cansativo, tanto que era difícil você conseguir, por exemplo, você achava no SoundCloud, você não conseguia, às vezes, baixar a música. salvar a página ali, né? Demais. O artista não disponibilizava o download, tinha que salvar no favoritos. Então, eu tinha a barra de favoritos do meu navegador, lá tinha 250 mil SoundClouds lá, que eu nem sabia qual que era mais, mas eu escutava uma música, nossa, gostei, não tinha como baixar. E Era a única forma, né? Você criava uma até pasta, que era mais né? difícil, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Isso aí foi uma evidência boa pra hoje começar a ter essa modificação que teve, né? Quando Os eu artistas fazia, por vindo. exemplo, eu olhava lá, não tem um download, não tem possibilidade de fazer o download no SoundCloud, procurava no YouTube pra poder fazer aquela famosa conversão em MP3. É demais. Nossa, velho. Rola isso até hoje, velho. Rola. Tem altos trem que Aí, você tem que fazer isso. aí vem o MP3 e o cavalo de Troia também junto, né? O vírus. Fazer o quê, né? É o preço que se paga. Agora sim, a gente tem mais acesso hoje pelo Spotify, acha qualquer música, salva ali na playlist e tudo mais, mas esse serviço é pago. E outra, os direitos autorais estão ali, existem as diretrizes do Spotify, então eles barram as músicas, eles barram releituras e por aí vai. Então, assim, a liberdade que a gente tinha, que os artistas tinham no SoundCloud, a gente já não tem mais assim. Tem que passar por uma distribuidora digital, tem que passar por uma... Pelas regras dessa distribuidora, né? Exatamente, porque você não pode infringir nenhum direito ali. Você não pode livremente fazer um remix ali ou uma releitura da música por completo. Você não pode fazer se tiver a mesma sonoridade, porque o próprio robô do sistema vai barrar. Então, assim, temos acessibilidade a tudo? Temos, mas não é todo mundo que cria. E não é todo mundo que lança também. O streaming pago, então, mais profissionalizou esse negócio. Falou, peraí, vamos deixar esse negócio mais organizado. Tinha que ter algum tava tipo de zoado, ordem, né? Sim. E essa questão do robô, assim, meio que tira um pouco da subjetividade que a gente havia falado. Né? Exato. Então acaba que, igual você disse, é uma questão mecânica, né? Uma questão já de matemática em si da produção da música. Às vezes a música, na sonoridade, às vezes ela não parece tanto, mas matematicamente falando, na produção, ela, né, se equipara a outra e com isso o robô automaticamente faz a restrição. Então você vê que já tem algumas ferramentas que já tiram esse caráter subjetivo, né? E já estão aplicando até uma regra objetiva, né? E artificial a questão de direito autoral. E muito estranha, porque se eu pego uma música, eu faço muito remake de música pra aprender sobre o estilo e tudo mais. Se eu pego uma música, eu faço um remake dela inteiro, copio ela inteira, com os meus timbres ali, obviamente com uma mix minha e uma master minha, e coloco essa música, ela não vai ser barrada, porque a barreira ela vem a partir do som, das frequências. E é impossível você repetir as frequências ali se eu fizer um remake com os instrumentos que eu tenho. Vai ficar muito parecido, vai ser de fato um plágio, mas não vai ser barrado, porque a sonoridade não é a mesma. Agora, se você pega um trecho dessa música e coloca numa outra, de 6 segundos que seja, aí ela já vai ser barrada automaticamente. Volta a subjetividade. Ainda é a música. Você só mudou o timbre ali, mas fez os mesmos arranjos. Ainda é a mesma música. Essa música que você refez exatamente igual, ela não vai ser barrada. A que você usou 5 segundos e fez uma coisa completamente diferente, ela vai ser barrada automaticamente por causa do timbre, das frequências que o robô identifica. Não, achei super justo. É isso aí mesmo. Tão corretíssimos. Não, mas pra quem não pegou a ironia no ar, pô, isso é sacanagem, né, velho? Porque, lógico, que tem que proteger quem? O autor, o dono daquela criação e tal. Mas, velho, tem hora que pega umas situações ali que você olha e fala, pô, não é possível. Starway to Heaven com a música lá dos caras do Taurus, que eles pediram mais de 60 milhões de libras em cima de Starway to Heaven. E é uma cópia. Quem escutou as duas sabe que é uma cópia. Eles perderam, porque é subjetivo. Mas, tipo assim, é foda. Eu acho que o André até vai saber exatamente do que eu tô falando aqui, né? Porque, como um guitarrista, eu acho que ele deve ter tocado o Starway to Heaven umas 3 vezes na vida dele, talvez. 3 Ontem, mil, né? né? Só não Ontem. toquei mais que Zó de Lula, do Charlie Brown. Eu vou entrar até num papo mais até filosófico aqui, muito mais do que musical. Hoje a gente tem essas barreiras tecnológicas ali de algoritmos, então a gente fica à mercê do critério de máquinas mesmo, assim, de robôs e algoritmos.
E isso é em uma escala mundial, porque, por exemplo, a nossa legislação ela é nacional, correto? Correto. Essa lei que foi citada no começo é uma lei federal. E as plataformas são internacionais e elas regem as próprias diretrizes ali. E como estamos reféns dessas plataformas para lançar nossas músicas, lançar o nosso trabalho, a gente acaba tendo a obrigação de respeitar as diretrizes da plataforma. Então, por isso que eu falo que vem aqui um papo até um pouco mais filosófico. Existe uma regulamentação internacional muito acima do nosso nacional aqui. Mas assim, como até a gente conversou em off, basicamente, por exemplo, essa lei, ela veio de discussões, de interpretações, vindas de questões podem ter sido tratadas até em tratados internacionais, acordos internacionais. Então, provavelmente, né, no que diz respeito à regulamentação internacional, ela deve seguir esse padrão. Entendeu? Basicamente, quando se aplica uma norma, né, num determinado país, ela vai seguir tratados, né, que aquele país tem com demais, né, nacionalidades. Então, o que acontece? Eu acredito que as delimitações são basicamente, elas seguem a mesma essência. Entendeu? Entendi. A gente vê até na aplicabilidade a mesma essência. A gente citou aqui exemplos de artistas musicais nacionais que eram questões assim de conflitos parecidos com por exemplo, do Drake, do Kanye. A gente falou a questão do Marcelo D2. Então, assim, a gente vê que meio que tem um norte parecido, entendeu? Meio que elas elas caminham na mesma essência, entendeu? Tem uma condizência ali. Uma condizência, isso mesmo. A linha de raciocínio é a mesma, né? Só é a adaptação. É só a forma de formalizar para a realidade, né, do país, entendeu? É isso. Mas eu acho que esse processo é válido. Quando começou o streaming aberto, a la SoundCloud, foi a experiência, essa transição deu experiência para hoje se pensar de forma diferente, tanto que o Spotify fechado já pensou com o algoritmo e tudo mais, e eu acho que isso aí é um processo natural, né? Vai acontecer e já tem que ser assim, né? Não tem como sair do nada e já criar, perfeito, existe uma convenção perfeita, né? E agora, para finalizar o assunto, a gente vai para um quadro novo, que é o Descobertas da Semana, só que, ao contrário do Spotify, a gente vai recomendar coisas que a gente gosta e acha pertinente, e não necessariamente recomendar qualquer coisa que seja relacionado ao que a gente ouviu na semana anterior. Então cada um vai dar sua opinião aqui, vai falar o que descobriu por último, e assim a gente vai compartilhar um pouco do que a gente anda gostando e ouvindo. Vamos lá. Essa semana eu tava gravando muito folk, um violão mais bonitão, e pesquisei muito, e saiu uma música que eu vou utilizar de referência e já coloquei nas minhas playlists. Minimum, do Charlie Cunningham, não sei se vocês já ouviram. Eu não tinha escutado antes, mas achei bem legal. A parte musical, técnica, e é legal, é uma música bem bonita e diferente, vai estar na playlist, né? E assim, eu achei que as melodias... Ela tá numa playlist, depois eu descobri, na Impulso Criativo, que é uma playlist bem coaching ali do Spotify, sabe? Mas eu acho legal, cara, porque são melodias diferentes. Eu gosto dessas playlists, porque aí você pega uma melodia, você tá procurando alguma coisa pra produzir, no meu caso, você pega uma melodia asiática e você meio que dá um refresh ali, você meio que atualiza. Gás, né? Você limpa, você filtra a sua visão musical sobre o negócio. E essa música tem isso, ela tem umas nuances bem diferentes, um folk que vai usando muita dinâmica da mão do violão, e a música vai... Eu achei bem legal. E agora eu vou dar voz pro nosso convidado. Você, Lucas, o que você descobriu aí essa semana? Não, hoje eu vou deixar assim, como descoberta, né? Randomicamente no Spotify tocou uma música que a gente tava no clima meio, né, MPB, né? Uma playlist meio aleatória, e tocou uma música que chamava Leve o Que Quiser, Mulher de Lua. É uma música da Pietá com Chico César. Cara, eu gostei muito da música, nunca tinha escutado o trabalho desse pessoal. E é um sambinha bem bem bacana. É verdade, agora que eu tô lembrando, eu vou a gente indicar, ouviu. porque realmente tocou na hora, eu já escutei, chamei a atenção dele, a gente já pegou, salvei na hora, e realmente essa foi a música que eu escutei na semana, e muito boa, e recomendo. Vale a indicação mesmo. Calil? Eu vou indicar uma música que saiu tem umas 2-3 semanas aqui, que eu acho que todo mundo deve ter escutado, mas pra quem não escutou, um single novo da artista do momento, da Billie Eilish, né, Everything I Wanted. É uma música muito divertida, no sentido de boa, porque é uma música muito triste. Mas assim, recomendo pra quem não escutou, e pra quem já escutou essa, vai lá atrás, uma redescoberta, a falta faz, Jay Wacker, Monstro Sagrado.
Muito isso aí. bom. Essa nova música da Billie Eilish traz um piano bem fechado com filtro, assim, né? Bem obscuro. E aí tem uns efeitos de voz quando ela fala que tá embaixo da água, assim, my head under the water, é algo assim, né? Isso, exatamente isso. E é muito bem feita a produção, como de costume da Billie. A batida constante, uma batida de bombo de bateria bem constante na música, então ela é quase que um housezinho ali, um techno, uma coisa assim. E muito interessante a música. E pra você, Lucas, qual que foi a sua descoberta? O que você recomenda pra gente? Cara, o que eu vou deixar aqui de descoberta, que eu achei muito legal essa música, chama Sonhei, do Jean Tassi e Yuri Rio Branco. Eu não sei se a pronúncia de algum dos nomes está errada, porque eu realmente descobri essa semana. Muito legal a música, muito bem feita, brasileira, eletrônica, com piano eletrônico, uma coisa meio jazz ali. O André conhece a música também, o que você acha? Isso aqui me um mostrou, loungezinho, cara, né? Ainda pra nunca. Essa música é Muito boa, muito boa. É um lounge, é um jazz ali. Mais uma, porque graças a você me mostrou essa música, eu olhei uma outra, que ela disse pra mim também é bem diferente. Bem eu achei, legal. Além da melodia, a letra é legal, o jeito que ele escreve as coisas, mas também a produção tá muito diferente, aquele baixo todo obscuro. Sim, eu ainda não peguei pra conhecer os artistas envolvidos, mas assim, já vale a recomendação aqui de cara com essa música, porque é muito boa mesmo. E eu achei uma coisa bem original, pra falar a verdade. Pô, é realmente bem original. Então por hoje é isso. Queria agradecer muito ao Lucas por ter vindo aqui, contribuído com a nossa conversa, ter dado esse olhar mais técnico, profissional da área ali sobre os direitos autorais e sobre todas essas mudanças. Valeu demais. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar entre amigos, né? Amigos de longa data. E é sempre bom, claro que, né, na medida do possível, compartilhar, além de conhecimento, compartilhar boas conversas, né, e opiniões aí junto com pessoas que eu sei que são grandes conhecedores e ter um grande bom gosto no musical. É isso aí, valeu galera. Obrigado, Lucas. Eu acho que você tirou aquela pulguinha atrás da orelha ou fez as pessoas terem uma pulga a mais pra pesquisar mais sobre o assunto, né? Ficou legal e a gente conversou sobre muita coisa que eu também tinha dúvidas e me sanou tranquilamente. Galera, mais uma vez, se você não segue o Instagram do Berimbolo Musical, @Berimbolo Musical, e pode mandar dúvida, pergunta, sugestão de temas, como sempre, estamos à disposição lá. Beleza? Valeu, gente, é isso aí. É isso, galera. Agradecer principalmente ao Lucas por ter trazido o maior conhecimento pra gente e gerar mais curiosidades. Eu mesmo vou pesquisar um monte de coisa que eu achei que é um tema muito interessante, é uma coisa que eu não entendo tanto. Valeu, Lucas, também. Valeu, André. Espero que vocês tenham curtido esse episódio, porque foi muito legal trabalhar aqui esse tema. E é isso aí. Até semana que vem. Valeu, galera. Falou. Até mais. Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.